Deus. Hoje nós damos sequência ao nosso estudo da nossa doutrina bíblica, doutrina na sede PRRCE, hoje às 19 horas, 29/6/2022. Hoje é a terceira aula, tivemos a primeira aula no dia 8, a segunda no dia 22 e hoje 29/6. O tema transformação, tema do estudo que nós estamos com essas aulas. E o título é A Bíblia Transforma Pessoas, ou A Bíblia Transforma as Pessoas. Hebreus 4, 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, vem, Senhor, nos ensinar nesta noite. Espírito Santo, vem me dar as palavras, a inspiração, a sabedoria, a inteligência para transmitir a mensagem do Senhor de ensino. Nos dá ouvidos espirituais para ouvir, Senhor, a Tua palavra, o estudo, o ensino. Espírito Santo nos ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, nós estamos estudando exatamente a transformação dos seres humanos, transformação das pessoas, através da palavra de Deus e, claro, Espírito Santo e fé que vem de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é quem nos dá toda a direção. O Espírito Santo nos dá um entendimento, Mas a palavra de Deus, o que está escrito é a nossa segurança. A palavra de Deus também vem pelo Espírito Santo. E aqui diz, irmão, no versículo 2, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No versículo 12, Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o nosso objetivo aqui geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Ela cumpre com o propósito dela, com o que Deus quer. Porém, os resultados também dependem dos homens, se eles vão crer ou não, se eles vão aceitar ou não. Então, quando a Bíblia não transforma o ser humano, é porque esse ser humano, infelizmente, ele colocou um obstáculo. Não que Deus seja sujeito ao ser humano, mas porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, nós vimos aqui já as duas aulas anteriores, vários pontos, referente à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que transforma a vida dos seres humanos. Fizemos uma reflexão, inclusive, na aula anterior, da aula primeira, mas hoje nós vamos avançar para concluirmos, Desejo concluir hoje esse assunto, tá bom? E nós vamos hoje ver, amados irmãos, a parte da humildade, certo? Na palavra de Deus. Um dos resultados da palavra de Deus na nossa vida, meus irmãos, é a humildade, tá? A Bíblia nos torna humildes. Todos aqueles que passam a estudar a Bíblia pelo Espírito Santo, que se entrega mesmo ao Espírito Santo e à palavra de Deus, uma das características bem visível nele é a humildade. É a humildade. Amém? Deus aborrece a soberba. Deus aborrece a soberba, tá? A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, que está em Tiago 4 e 6. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, Nós vamos entender um pouco de humildade, Vamos refletir mais, porque muitos já têm uma compreensão.
Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Tá? Na Bíblia Sagrada, irmãos, na palavra de Deus, o princípio da sabedoria para Deus, o princípio é o início, o princípio é o temor do Senhor. Um dos grandes sinais e provas de que uma pessoa tem a sabedoria de Deus é quando ele teme a Deus. A pessoa pode ter toda a informação possível de Deus, muita informação, porque toda não tem, muita informação de Deus, muito conhecimento literário de Deus, mas se ele não tiver o temor de Deus, para Deus isso não tem grande importância, né? Tá bom? Porque o próprio pregador disse que em Provérbios, né, que o que resta de tudo, o que sobra de tudo é o temor do Senhor, em Eclesiastes, aliás, né? É temer a Deus, de tudo que se ouve, de tudo que se aprende, de tudo que se lê, tá? Então, a sabedoria ou orgulho foi uma das causas da rejeição e queda do nosso inimigo, Satanás, né? Foi tirado da presença de Deus, principalmente por causa do seu orgulho. E aqui tem uma palavra ilustrativa, né? Que traz uma figura de Satanás aqui. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a Isaías 14, versículos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subireis ao céu, e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Dessa forma, somos instruídos pela palavra de Deus que o Pai não tolera pessoas soberbas, tá? Então, o orgulho, irmãos, a soberba, aquele sentimento de grandeza, de superioridade, de poder, de domínio, né, sobre os outros, isso é uma obra de Satanás, isso é uma obra do inimigo. Deus, quando fez o homem, Deus disse: dominai a terra, mas esse domínio, esse governo deveria ser, irmãos, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, no temor do Senhor. Então, o que nós vemos hoje é que quando uma pessoa tem muito dinheiro ou muito poder, ela escraviza quem está em sua volta, elas usam desse poder financeiro, econômico, né, de influências para escravizar o próximo. E essa é a maior causa da injustiça na terra, é a ganância, é o sentimento de grandeza e de domínio, tá? A história sempre foi marcada assim, irmãos, tá? Por muita ganância, né? E isso é uma obra de Satanás no coração dos homens. Ele mesmo chegou para Jesus, né? E mostrou todos os reinos da terra e disse que Jesus adorasse a ele, a Satanás. Tudo aquilo seria do Senhor Jesus, né? Mesmo ele sabendo que Jesus é o Filho de Deus, Senhor dos senhores, mesmo ele sabendo, irmãos, que o crente quer servir a Deus, quer ser fiel ao Senhor, o inimigo vai tentar encher os nossos corações com coisas que não agradam ao Senhor. E uma das mensagens que mais influencia a humanidade na terra, irmãos, é exatamente elevar as pessoas, né? O ego, né? Colocar as pessoas nas nuvens. Nós estamos vendo aí que quem faz sucesso hoje no mundo da comunicação é quem oferece alguma coisa, mesmo que seja mentirosa, às pessoas, né? Mesmo mentindo, mas se disser que a pessoa é poderosa, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo no sentido da grandeza, da exaltação, tem toda a atenção, né? E isso não é a marca do Evangelho, ao contrário, a marca do Evangelho é servir, é ser humilde, é ser simples, é ser modesto. Isso não é sinônimo de desleixo, né? De viver de qualquer jeito, não, mas é um coração sempre quebrantado, né? E a gente fala de poder, de ostentação, de grandeza, de riqueza, de dinheiro, de domínio, e a gente acha que todos que estão nesse mundo
não se encontra pessoas humildes, mas tem, é raro, mas tem pessoas ricas, pessoas que têm poder e são muito humildes. Eu me lembro que eu visitava uma pessoa com poder financeiro elevado, quando eu trabalhava, né, no mercado financeiro, e eu conversando com um empresário, eu convidei ele começou a chorar, e eu perguntei por que ele estava chorando, né, porque eu comecei a falar um pouco da igreja, e ele disse que estava chorando porque estava lembrando, quando ele era criança, a avó dele levava ele para a igreja, ele participava da escolinha das crianças, né, e ele já com um homem já quase de 60 anos, né, ali quando eu falava com ele, e ele começou a perguntar sobre a minha igreja, como era, eu fui explicando, e ele disse, um dia eu vou fazer uma visita, né, eu quero visitar lá um dia. Eu disse assim, no dia que tiver um grande evento, tiver muita gente, eu vou convidar o senhor. Ele disse, não, eu quero no dia que tiver pouquinha gente, eu não quero. Aquilo marcou a minha vida, né, e para ele tanto fazia ter muito ou ter pouquíssimo. Então isso já revela uma pessoa que aprendeu lá quando criança a ser humilde, mesmo tendo o poder que tinha, não fazia questão por se apresentar. Outro fez uma doação para a igreja por alguns meses, né, de alimento, muitas cestas básicas, e ele, assim que ele me disse que ia fazer, ele disse, só não quero que apareça o meu nome, nem o nome da minha empresa. Então isso é maravilhoso, né, enquanto que outros, né, faz um alarde com pouca coisa, né. Então, meus irmãos, a humildade é um dos requisitos, né, de um servo de Deus, do que a palavra de Deus faz em nós, tá bom? Então vamos refletir profundamente sobre a humildade. Somente com a humildade nós vencemos a soberba, a arrogância, a prepotência, né? Aquele sentimento de grandeza que não pode estar em nós. Nós temos que sufocar, tá? E é um risco, irmão. Quem faz sucesso, quem é elevado, quem é exaltado, mesmo pelo Senhor, pode cair no laço da soberba, né, da grandeza, de se achar, né? Então, vamos ter um cuidado muito grande. Então, essa é uma parte da transformação que acontece na vida de um homem que conhece a Deus. Ele passa a ser uma pessoa humilde. Ele pode ter riqueza ou não, ele é humilde, tá? Muito bem, em Tiago 4:7 diz, irmãos, por isso, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, só dá certo, irmãos, Tiago 4:7, só dá certo a relação com Deus, ou Deus só aceita aqueles que têm um coração quebrantado e se submete. As pessoas que acham que pode fazer o que quer da vida delas, que não deve satisfação a ninguém, que não se dobra a ninguém, tá? E isso a gente vê o exemplo dentro de casa já, a relação entre casais, a relação entre os pais e os filhos, né? Ali a gente já identifica quem tem um espírito quebrantado, quem tem um coração quebrantado, alma e espírito, né? Isso vai refletir em casa, na igreja, na sociedade, nas relações, né? E aí vai, tá certo? Também nós lemos em Tiago 4:10 as expressões sujeitai-vos e humilhar-se, né? Eu vou ler aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia em Tiago, vou ler de capítulo 4, do versículo 6 ao 10 aqui, para ficar bem esclarecido, tá certo? No versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, né? A quem? Aos humildes. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6 do capítulo de Tiago 4. No versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando pensar na relação com Deus, irmãos, a respeito dessas questões, sempre
buscar em Deus a humildade, a capacidade de submeter-se, que é a nossa dificuldade, muitas das vezes, né? Não se dobra, não aceita, né? Então olha bem, no versículo 6, diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Diz também, sujeitai-vos, pois, a Deus, no versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo aqui é muito lembrado por nós, né, em alguns momentos, principalmente quando nós estamos exortando alguém, aconselhando alguém para ele resistir ao diabo, para ele vencer o pecado, o mal, né? Mas se os irmãos perceberem aqui, antes de resistir ao diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus. Só consegue vencer Satanás em Jesus, só consegue vencer o mal em Jesus, mas em Jesus está incluído a obediência à palavra de Deus, porque às vezes a pessoa pensa que está vencendo e o inimigo está montado nas costas dele, ele não sabe, porque ele desconsidera a palavra de Deus, não honra, não teme a palavra de Deus, temor é honrar, né? E diz que é servo de Deus, é servo do Senhor, mas muitas das vezes está vivendo uma vida de desobediência à palavra de Deus, e diz que está vencendo o inimigo, às vezes porque está envolvido com a igreja, porque está declarando Jesus, fé em Jesus. Então devemos ter um cuidado grande, porque a nossa segurança, irmão, de que de fato nós estamos servindo a Deus, é por esse caminho aqui. Acima de tudo a humildade, que nós vamos ver mais na frente aqui, que a humildade bíblica, na prática, é o esvaziamento de si, do ego, né, do eu, e a aceitação da vontade de Deus na nossa vida. Essa aceitação não significa que ninguém erra, que ninguém falha, mas essa aceitação significa, essa é a vontade do Senhor, e pedir graça e pedir força a Deus, e aceitar o que está escrito, né, sem contender com o Senhor. No versículo 8 o Senhor diz, o Senhor não, aqui o apóstolo Paulo recebendo do Senhor, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, como é que nós vamos ter uma vida em Deus? Se chegando a Ele. Como é que se chega a Ele? Aqui ele dá algumas instruções, ó. Primeiro é a limpeza, limpar as mãos do pecado, né? É não conviver com a desobediência, é não ter a desobediência uma coisa normal na nossa vida, estabelecer um padrão de vida, ignorando alguns princípios de Deus, considerando, acreditando na misericórdia, na longanimidade e bondade de Deus, que é verdade, mas Deus não suporta o pecado, irmão. Deus não tolera o pecado, a tolerância de Deus com o pecado é zero. Agora, nós estamos na graça, sim. Deus é misericordioso, é longânimo, sim, mas esperando de nós a permissão para a palavra de Deus alcançar o objetivo dela nas nossas vidas, tá? E só acontece se houver humildade, quebrantamento, esvazio do ego, do eu. A pessoa às vezes reconhece que está escrito, que é a vontade de Deus, mas eu não me vejo assim, para mim não dá certo. Não, eu tenho dificuldade, então eu vou orando a Deus, pedindo a Deus, buscando, mas querendo alcançar aquilo que é a vontade do Senhor, porque está escrito, né, irmãos? Então, para nós ter uma boa relação com Deus, primeiro é a limpeza espiritual, moral, né? Aqui ele diz também o duplo ânimo. Duplo ânimo, o que é duplo ânimo? Tá? Uma hora está animado para fazer, outra hora não está, uma hora quer, outra hora não quer. Também tem a ver com as circunstâncias, num lugar eu sou uma coisa, em outro lugar eu sou outra coisa, diante de uma pessoa eu sou uma coisa, diante de outra eu sou outra coisa. Então isso é duplicidade, uma personalidade dupla, né? Uma pessoa que tem um caráter que não é firme, tá bom? E Deus não quer isso, ou é ou não é, ou aceita ou não aceita. O praticar não é fácil, e Deus sabe, e Deus entende o que é fraqueza e o que é rebeldia. Fraqueza é a dificuldade que nós temos muitas das vezes de alcançar aquele padrão, ou aquela vida
que Deus quer que nós tenhamos como servos dele, né? Mas Ele está vendo o meu coração e o seu coração, que eu quero fazer, que eu quero obedecer, que eu quero atender à vontade do Senhor, e Ele está vendo aquele outro que vive só de aparência. Então esse julgamento só Deus sabe, né? Não cabe a nós, né? Então duplo ânimo, ele também sugere aqui que isto é contextualizado na Bíblia, purificar o coração. Nós já aprendemos aqui, eu vou falar de novo, o que é coração. Que coração é esse na Bíblia? Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Isso de fora para dentro e de dentro para fora. Espírito, alma e corpo, que é a matéria. O que é o coração? A alma e o espírito. É o ser imaterial que nós somos. O que os irmãos estão vendo aqui é o meu corpo. Está ouvindo a minha voz, que vem da alma, que vem do espírito. Mas é tão interessante que uma pessoa pode aparentar uma coisa e ser outra. Pode falar uma coisa e está sentindo outra, está pensando outra. Nós podemos ser três coisas ao mesmo tempo. É como alguém diz, né? As 4 estações do ano num minuto. Tá certo? Então, vamos ter um cuidado muito grande, porque, como nós já lemos aqui no início, a palavra de Deus, que diz aqui, ó, no versículo 13 de Hebreus, né, lá no início que eu li, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia todos nós, irmão, vamos comparecer diante de Deus, salvos ou não. Haverá o juízo final, haverá um acerto de conta. Essas palavras não podem vir e não receba ela como ameaça, nem como colocando medo, nem nada, é a verdade. E cada um de nós devemos buscar a misericórdia do Senhor, porque é por misericórdia, mas na mente, no coração, né, na consciência, sempre aquele sentimento que Deus quer a nossa obediência. Tá? Então isso é muito importante para a nossa vida. Muito bem, a obediência e a humildade, tá? Andam junto. Quem é humilde tem facilidade de obedecer, e quem é obediente é visto como uma pessoa humilde, até é chamado de tolo, de tola, né? Faz de você o que você quer. Não é bem assim, não é fazer o que os outros querem, mas nós afirmamos e declaramos que somos servos do Senhor. E o servo, a figura do servo da época do Senhor Jesus, principalmente da monarquia, né, dos impérios e tudo mais, enfim, do poder que era concentrado na mão de pouca gente. Todos que eram servos, que eram escravos, estava na cabeça dele que a única coisa que o servo poderia viver, assim, ele vivia para o seu Senhor, ele não tinha vontade, era para o seu Senhor 24 horas, né? Então, obediência e humildade. Só que essa relação de servo com o Senhor Jesus é bem diferente. Jesus disse que no mundo, na mente humana, mundana, terrena, né, animal, ele diz: no mundo o menor serve ao maior, e no reino celestial o maior serve ao menor. O que era que o Senhor Jesus queria? Ele queria exatamente desconstruir aquele sentimento de mando e de ser dono das pessoas, tá? Nós somos servos do Senhor. Nós não somos servos de uma denominação, de um pastor, não. A denominação existe como forma de organização social, religiosa. E o pastor, o líder, os pastores, a liderança, para organizar e para instruir, para ensinar, mas, antes de tudo, nós devemos satisfação ao Senhor, tá bom? Porque é com Ele que nós vamos prestar conta. O servo é do Senhor. Inclusive tem uma referência bíblica
que diz assim, lembrando aos presbíteros da igreja, olha, as ovelhas são de Jesus, não são de vocês, né? Tem gente que bate no peito assim, querendo ser dono dos outros, dizendo, eu ganhei você para você, eu ganhei você para Jesus e você é meu. Não, eu sou de Jesus. Agora, Jesus me deu para você cuidar de mim, né? Amém? Mas chega um tempo que essa pessoa, ela, não é que ela se torna auto-independente, mas ela passa a ter uma relação com Deus e ela segue a vida dela, tá bom? Vamos lá. Então, a obediência ligada à humildade, com humildade, é um dos principais pré-requisitos para que possamos servir a Deus. Pré-requisitos ou requisitos é o que Deus exige, é o que uma relação entre pessoas existe. Quando um casal olha um para o outro, né, o homem e a mulher, vamos dar um exemplo, e se identificam, eles vão se conhecer, e cada um tem suas exigências, suas vontades, seus desejos, e vai haver ali na convivência um ajuste. Um vai ver se dá para conviver com o outro. Na verdade, o que predomina hoje nas relações é a atração física, lamentavelmente, na maioria, não são todos, na maioria é a atração física, até dentro da igreja, quando primeiro deveria se conhecer a pessoa, comparar ela uma com a outra e ver se estão dispostos, né, a um suportar o outro, porque na verdade não tem ninguém igual na terra. Deus não fez um ser humano igual ao outro, e ainda com o problema do pecado fica mais difícil ainda, né? Tá? Então, requisitos é isso, tá? Além do afeto, do amor, do romantismo, a realidade, nua e crua, eu estou disposto, ela está disposta a conviver, né? Tá certo? Amor 33, né, Marita? É um segredo. Então, assim, a vida é assim, ela nos ensina, tá certo? Mas vamos lá. Quando estudamos o episódio da tentação do Senhor Jesus no deserto, principalmente em relação às respostas que nosso mestre deu ao tentador, conseguimos entender esse requerimento de Deus, tá? Então, quando o diabo tentou Jesus, lá em Mateus 4, tá? Ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou de tudo que sai da boca do Senhor. E Jesus estava citando exatamente Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, tá? Que diz assim, ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, e se guardas os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus citou em Mateus 4 exatamente Deuteronômio 2 e 3. Então, quando nós recebemos a palavra do Senhor, irmãos, quando nós nos tornamos servos do Senhor, nós vamos viver do Senhor, do que Ele nos der. Tem que ser assim, deve ser assim, tá? Nunca querer nada além do que nós podemos fazer e além do que Deus não nos deu, tá? Isso não significa conformismo, porque nas sociedades modernas, tá, dizem que a religião é um mal muito grande para as pessoas, porque ensina as pessoas a se conformar com a pobreza, se conformar com a vida dela, e não é verdade. Não é se conformar, esse se conformar no sentido de não fazer nada, não. A verdadeira religião, com o entendimento de Deus, na sociedade, ela ensina que o homem tem que lutar também, tem que fazer a sua parte também,
tá? Nos dias que nós estamos hoje. Se alguém quer ter uma vida próspera, se alguém quer ter uma vida financeira, né, próspera, ter uma vida bem estruturada, ele tem que estudar, ele tem que se profissionalizar, ele tem que fazer cursos, ele tem que, senão, até mesmo a internet, né? Hoje você chegou numa empresa, não sabe usar um celular, hoje está, as mídias, então, não todas, mas as principais, né? Entendeu? Praticamente fica fora de mercado e vai, muitas das vezes, fazer um trabalho muito rústico, muito duro, vai ter uma vida mais difícil, né? E Deus abençoa o servo, sim, mas o servo tem que fazer a parte dele. Eu nunca esqueço do irmão que estava dando testemunho, né, que um irmão, o que não servia a Deus, né, estudou, e o que servia a Deus não estudou, e ficou chateado porque o outro que não era crente tirou uma nota boa e foi aprovado, e ele não foi reclamar de Deus. Não, você foi o culpado que não estudou, né? Não pode ser assim. Então, a realidade é essa. Deus nos deu também inteligência, sabedoria, né? E nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo, não. Deus vai fazer o que eu e você não podemos fazer. Então isso é importante, tá certo? Vamos lá. Ele nos liberta da soberba, o Senhor. Amém? Em Tiago 3:15 diz, irmãos, que a sabedoria terrena, mundana, carnal, não vou dizer 100%, né? Porque tem pessoas que não servem a Deus, mas como eu falei, tem pessoas humildes, né? Ninguém sabe nem explicar como que uma pessoa que não conhece as Escrituras, não tem uma relação com Deus, às vezes é mais humilde do que um crente, é mais simples do que um crente, e às vezes tem uma vida mais bem sucedida do que um crente que conhece a palavra, que conhece a Deus, mas não deixou a palavra de Deus transformar ele, né? Então, a sabedoria terrena, irmãos, ela é animal e diabólica. É a Bíblia que diz, está escrito, Tiago 3:15. É a palavra de Deus, foi Deus que falou, né? Por que fala isso? Porque nós estamos vendo aí, irmãos, quantas pessoas tão sábias, tão inteligentes, que poderia trazer tanto bem à humanidade, mas ao contrário, traz muitos males. E o pior mal causado à humanidade da parte humana é de pessoas inteligentes e sábias. Usa para o mal, para o proveito próprio, tá certo? Então isso é muito perigoso. E é bom nós entender que sabedoria não é só a informação, não é só o conhecimento, mas é também como viver, tá? E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3:17. Então tem uma sabedoria terrena, puramente humana, da natureza caída, e tem uma sabedoria que é do alto. É essa que nós, servos do Senhor, devemos buscar. Diz lá que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando uma pessoa está recebendo sabedoria de Deus, os sinais de temor a Deus e a palavra de Deus são visíveis. Eu vivi tempo que as pessoas perguntavam muito ao pastor, tiravam muita dúvida com os pastores, com aquele irmão, aquela irmã mais conhecedora. Hoje não, é uma raridade. De 100 tira lá, talvez 10, 5, que está ali perguntando, que está ali querendo saber. A maioria, e o pior, quanto mais vai passando o tempo, vai se afastando mais ainda. É lamentável isso, né? Mas enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Amém? Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Então, tem uma referência na Bíblia que eu guardo no meu coração, que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Porque tem muita riqueza e muita prosperidade, irmão, com muito sofrimento, com perdas, com famílias destruídas, com amizades destruídas. Não, irmãos, não. A verdadeira bênção e a plena bênção de Deus na nossa vida é num ambiente em que nós estamos no temor do Senhor.
Estamos no temor do Senhor. Eu nunca esqueço aqui, eu já contei algumas vezes, vou contar de novo de um testemunho do irmão lá em São Paulo, que ele foi chamado para trabalhar numa empresa e estava há anos desempregado. E era na área financeira, né? E era para fazer parte da tesouraria lá da empresa. E quando foi entrevistado, era o próprio patrão que estava entrevistando, porque queria uma pessoa de confiança, ele mesmo estava entrevistando, e ele perguntou para aquele irmão: você é crente, né? Você é evangélico? Sou evangélico, sou crente. Então esse cargo aqui não vai dar certo para você não, porque você não pode mentir. Ele disse: não minto. Não minto. Ele disse: então você preencheu aqui os requisitos, mas em algum momento você vai ter que mentir, você não pode mentir, então não dá certo. Aí ele ficou desempregado mais não sei quanto tempo ainda para frente. Depois foi surpreendido com o telefonema da empresa que estavam chamando ele para uma entrevista. Quando ele chegou lá, a mesma pessoa entrevistando ele. Disse: não, na verdade eu lhe chamei para lhe oferecer o cargo, que daquela vez não deu certo, porque eu preciso de uma pessoa que não mente. Uma pessoa que eu possa confiar nele. Teve que esperar um bocado de mês para receber a bênção, mas essa veio do Senhor. Amém? Eu me lembro que o meu chefe uma vez disse para mim assim: diga que eu não estou. Eu disse: eu não posso. Por quê? Porque você está, pede a outra aí para mentir. Nunca mais ele me pediu para mentir. Então não dá certo, irmãos, não dá certo. O servo do Senhor, ele tem que ser abençoado com o suor do seu rosto, com a honestidade, com a retidão, né? Então, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, ó. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, que é a concupiscência, né? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Quem salva é Jesus, irmãos. Mas a palavra de Deus precisa estar em nós. E o próprio Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim. Essa é a relação certa. É Jesus e a palavra. É Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Tá? Por isso que nós insistimos tanto, né, na palavra e procuramos, né, em Deus graça para viver. Versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pior coisa que tem, meu irmão, é enganar a si mesmo. Tá bom? Nós temos que ser verdadeiro primeiro com nós, cada um de nós. A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, e os caminhos de Deus estão infinitamente muito mais elevados do que os nossos caminhos. Também está escrito que para o homem, né, tem caminhos que parecem retos, mas o fim deles é morte. Então vamos ter um cuidado muito rigoroso, uma autodisciplina nossa. Qualquer pensamento, decisões, usos, a nossa vida, vamos sempre recorrer ao Senhor. O que está escrito, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, sobre esse sentimento, sobre esse pensamento, sobre esse comportamento, ou como isso agrada o Senhor, irmãos. Nós lemos lá, né, que nós temos que nos tornar para Ele, que Ele vai se tornar para nós. Esse tornar para Ele é colocar Deus em todos os momentos da nossa vida, tá? Muito bem, a nossa humildade deve estar apoiada no fato de que nada temos e nada podemos de nós mesmos. Jesus mesmo disse: nada podeis fazer. Quando eu fui novo, e vocês que são mais novos, é uma força, é uma energia, pula, sobe, desce, corre, faz e acontece. Eu, até meus 40 anos, nem óculos eu usava. Depois dos 40 comecei a ter dificuldade de enxergar, né? Depois dos 50 então, aí o ritmo caiu ainda mais, e está caindo, e está diminuindo, né? Então, meus irmãos, muitos só vão descobrir que não é nada quando parte desta vida, e é tarde às vezes.
Alguns momentos é tarde. Né? Eu nunca esqueço de um caso muito dramático. Eu não quero falar essas coisas para mexer assim, querer causar remorso em ninguém não, tá? Mas é a realidade da vida e a gente tem que colocar essas situações. Nunca esqueço da situação que a irmã Diaconisa Lúcia Vidal desta igreja passou. Ela saiu 7 horas da manhã de casa, deixou o marido tomando café e quando ela voltou, quase 7 da noite, tinha uma pessoa na esquina antes da casa dela esperando para preparar ela, porque o marido dela tinha morrido e já estava sendo velado. E não teve como se comunicar, que ela estava sem celular na rua. O homem simplesmente tomou café e caiu e pronto, apagou. Você nem se deu tempo dele se reconciliar com Jesus. Só Deus sabe. Então, é assim a nossa vida. É assim. Então, meus irmãos, para que orgulho? Para que grandeza? Para que ficar brigando, concorrendo com os outros, disputando, intrigado, guardando mágoas, quando a Bíblia manda nós se ver livre de tudo isso, meu Deus do céu, né? Então a transformação na vida do ser humano, Deus quer fazer completa, é por dentro e por fora e tudo, uma nova vida, uma nova mente, uma nova natureza, a natureza de Cristo. Paulo apóstolo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, tá? A nossa humildade deve estar apoiada no fato de que nada temos e nada podemos de nós mesmos. Em primeiro lugar, Paulo diz que há algo maravilhoso em nós, veio diretamente das mãos de Deus, e sendo assim, não temos dos que nos gloriar, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, pois que direi, vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tem dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Ou seja, Paulo estava olhando para ele, que ele era muito sábio na palavra, na letra, tinha sido um doutor da lei de Moisés, né? Quer dizer, tinha sido no sentido de exercer a lei mesmo, de cobrar, de julgar e tudo mais. E agora ele com Jesus, ele começava a combater agora os que ficaram lá no judaísmo, né? Achando que era alguma coisa por ser judeu, por ser da nação de Israel, achando que era alguma coisa no sentido de superioridade, de ser mais importante, né? A própria nação de Israel, tá? Se julga a única de Deus, os outros povos não, né? Ainda hoje, tá? Eu vi um judeu dizer que Deus jamais falará, eu ouvi ele falar na internet, um rabino dizia assim, que Deus nunca vai falar com um judeu através de um gentil, mesmo sendo crentes, né? Mesmo sendo evangélico, inclusive ele estava criticando os evangélicos que dizia que ia anunciar Jesus para ele, esse Jesus que nós cremos que a maioria não crê, né? Tá? Então, o problema do conhecimento, irmãos, da exaltação, de uma posição elevada, o risco de se gloriar, de se exaltar é muito grande, e aqui Paulo mesmo dá o testemunho dele, ó, nós vamos ver aqui, ó, quando Paulo está falando aqui, ele se inclui, e inclusive ele vai incluir aqui o espinho na carne que Deus permitiu na vida dele, que ele entendeu, Deus falou com ele depois, que ele não teve a resposta dele como ele queria, né? Com relação ao espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é um ponto de muito debate, né, dos teólogos, tá? Mas era um sofrimento que ele vivia, e ele não foi atendido pelo Senhor. O Senhor disse, a minha graça te basta, e depois ele disse que ele entendeu que Deus permitiu aquilo ali, para ele não se exaltar, devido às revelações que ele recebeu do Senhor, tá? Então, quanto mais nós somos usados por Deus, o risco de exaltação é muito grande, irmãos, de vaidade, né? A gente vê às vezes na expressão das palavras, na forma que as pessoas se apresentam, né? A pessoa às vezes declara uma coisa, mas é completamente outra. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque eu também preciso vencer qualquer sentimento de grandeza, de todos nós, todo dia o inimigo nos persegue, tá? Então ele diz aqui, ó, não temos capacidade de falar ou de fazer algo, Paulo dizendo, agora ele entendeu, por nós mesmos,
mas que recebemos essa capacidade de Deus. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, está escrito assim: e é por Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o apóstolo Paulo em Cristo, agora com o Espírito Santo, ele entendeu que ele tinha que ser um dependente de Deus 24 horas e em tudo, certo? Bom, então isso é muito importante nós entendermos. Na verdade, muitos vão ouvir e vão dizer, isso eu já sei. Sim, mas na prática nem sempre é assim. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Filipenses, se alguém quiser abrir, for rápido, é muito bom a gente ler isso aqui. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. No versículo 6, Filipenses 2, versículo 6 até o versículo 8. Versículo 6, falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando diz aqui, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, mas ele não assumiu a forma de Deus como homem na terra, mas ele assumiu a forma humana e cumpriu com a missão dele de um ser humano, mesmo sendo Deus. Então quando diz usurpar, é que ele podia em algum momento ele ter recorrido ao poder que ele tinha de Deus e ter resolvido para não sofrer, mas não, ele não usurpou, ele não pegou aquilo que ele tinha deixado, que ele tinha se desfeito enquanto cumpria a missão de homem. Aí diz no versículo 7, mas esvaziou-se. Isso daqui é o que é humildade, irmão, é se esvaziar de si mesmo. Olha que para Jesus cumprir a missão dele como homem, ele teve que se esvaziar do eu humano e inclusive de ser Deus, ou de usar dos atributos que só Deus tem, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, um ser humano e servo ainda. Fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante é, quem olhava para Jesus, o homem, via as mesmas fragilidades físicas, era um ser humano aparentemente normal. Quando eu digo aparentemente normal, ele era 100% homem, mas sendo Deus, não deixava fluir a glória que ele tinha de Deus, como Deus. Então aqui diz, versículo 8, e achado na forma de homem, ele humilhou-se, está vendo? Lá no versículo 7, esvaziou-se, aqui diz humilhou-se, é a mesma coisa, humilhou-se a si mesmo. Tem pessoas que são humildes na marra, porque não tem outro jeito, tem que ser aqui dali mesmo. A vontade dele era estar por cima de tudo e de todos. Humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente. Só é obediente quem é humilde, e só se vê humildade de verdade em quem é obediente. São duas palavras que não podem se separar, não pode. E aqui diz que ele foi obediente o quê? Até a morte. Porque a missão dele terminava na morte. E diz aqui, e até a morte de quê? De cruz. O pior tipo de morte, a morte mais humilhante, era a sentença de morte que se dava à pior pessoa da terra.
o pior ser humano da terra, daquele tempo, injustamente. E aí, quando nós sofremos um agravo, uma palavra, quando alguém nos fere, quando acontece alguma coisa, pronto, o mundo desaba sobre nós. Não vou mais pregar, não vou mais fazer a obra de Deus, não vou mais, não faço, não isso, não aquilo, e se nega, não conte mais comigo. Teve um acontecimento há uns 15 anos atrás, que ainda hoje marca, ainda está aqui no meu coração. Não como mágoa ou ressentimento, mas um jovem desta igreja, um adolescente, que era um exemplo, muito obediente, me ajudou muito. Ele não congregava aqui na sede, né? Para que não precisa fazer juízo de quem é, não, só quero dar o exemplo. Um dia ele chegou para mim e disse assim, eu fui tratar com ele de um assunto e ele disse assim: Pastor Vicente, eu mudei, não crio mais nenhuma expectativa sobre mim. Nunca esqueço disso. E se desviou e ficou muitos anos afastado da igreja. Graças a Deus que voltou e está fazendo a obra de Deus. Mas eu nunca esqueço disso. Porque o inimigo, irmãos, ele não nos quer obedecendo, ele não nos quer submissos, ele não nos quer humildes, não. Ele trabalha nisso, em exaltar as pessoas, ao ponto que se cumpre a palavra de Deus hoje de uma forma negativa, que no final dos tempos os homens iam desprezar o Criador e adorar a criação. Hoje tem seres humanos e animais que valem mais do que Deus. Vale mais do que Deus para essas pessoas. E Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim, não é digno de mim. O Senhor não está mandando nós destratar animais, nem pessoas, nem família, não. Vamos dar o valor a cada um, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A glória, a honra do Senhor deve estar acima de tudo e de todos, né? Muito bem, vamos avante. Ele deixou a sua glória, lá em Evangelho de João 17:5. Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós acabamos de ler. Aqui está o grande segredo da vitória de Cristo, sua submissão completa à vontade do Pai. Ele disse: eu vim, Jesus, Filho de Deus, disse: eu vim não para fazer a minha, ele está falando vontade de homem, de ser humano. Quando os irmãos lêem na Bíblia, filho, alguém vai perguntar, como é que Jesus é Deus? E aí ele dizia que era filho. Como homem ele era filho, como ser humano ele era filho. Como ser humano, ele devia toda obediência ao Pai. É uma forma de Deus trabalhar. Isso é um mistério que só Deus sabe, e foi Ele que fez assim, amém. Essa atitude de Cristo resultou em uma grande glorificação, pois a Bíblia diz que Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Filipenses, carta aos Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se dobrará um dia ao Senhor, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, o maior exemplo de humildade, de negar a si mesmo, de sacrifício, de humilhação, tudo que qualquer um de nós estivermos passando de sofrimento, de dor, de angústia, de perda, do que for do lado mal, Jesus passou. Ele disse: vão me prender, você entregue nas mãos dos pecadores, dos principais, dos anciãos, vão me prender, vão judiar de mim, vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro levantou a mão e disse: isso nunca acontecerá contigo. Isso nunca acontecerá contigo. Mas era um propósito de Deus. Tem coisa que eu posso orar, você pode orar para uma pessoa e ele não vai sair daquela prova, ele não vai sair, porque ali é Deus que está fazendo ali, é daquele jeito que Deus vai transformar aquela vida. Eu vi um estudioso de ciências humanas e é religioso dizer o seguinte, que ninguém sai de uma prova de fogo a mesma pessoa. Ninguém sai de uma prova de fogo a mesma pessoa.
alguma coisa muda na vida dessa pessoa. Ele não será a mesma pessoa, tá? E Deus muitas das vezes prova a nossa fé, e está escrito que Ele prova como o ouro é provado no fogo, né? Então isso tudo é muito importante nós entendermos, amado. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Evangelho de João 13:14. Os irmãos já ouviram muito essa passagem, que ele foi lavar os pés dos apóstolos, e quando chegou em Pedro, ele disse: o Senhor não lavará os meus pés, né? Mas o Senhor Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. A gente pergunta assim, a gente pode pensar assim, por causa de lavar um pé, Jesus estava cortando ali a relação com Pedro, por causa do pé. Mas o problema não era o pé, era o coração, era o orgulho, era a grandeza. E não era que Pedro também estava querendo ser grande e orgulhoso, mas ele estava olhando para Jesus e dizendo que Jesus, sendo que o Senhor era tão grande, tão maravilhoso, ele não poderia fazer aquilo, mas Jesus estava dizendo para Pedro que não importava a posição que Pedro estivesse, que nós estamos, se um irmão, se uma pessoa precisar, nós temos que lavar os pés dele. Isso quer dizer, nós não podemos nos achar mais ou melhor do que ninguém. Ah, se toda a terra fosse assim, hein? O mundo seria maravilhoso, não tinha discriminação, né? E quantas coisas terríveis que nós vemos, né, irmãos? Porque os homens não vivem a palavra de Deus. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Então Jesus disse: como vocês estão vendo o que eu faço, façam também. Então Jesus está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que nós vimos nele, nós devemos imitá-lo. Ele é a imitação perfeita para todos nós, tá bom? Todos na Bíblia falharam, os seres humanos, Jesus não. Esse é o padrão de conduta para os cristãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi? O sentimento de se humilhar, irmão, de se esvaziar de si, de fazer a trajetória que ele tinha que fazer dentro na vontade do Pai. Assim somos nós. Um dia nós vamos partir ou Jesus vai voltar. E como é que nós estamos? E como é que nós estamos? Não vamos confiar nessas meias verdades que dizem por aí, porque é meia verdade. Se você crê em Jesus, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido não, porque Jesus disse aos que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês serão meus discípulos. Então vamos ter cuidado com isso aí. Jesus chegou para o jovem rico e disse: se desfaça de toda a sua riqueza, depois que você não tiver mais nada, você vem e me segue. Jesus não pediu nada a ele, para Jesus, não, reparte com os pobres, porque com certeza toda aquela riqueza era injusta, e certamente ele era um opressor, ele era um homem injusto, porque Zaqueu disse para Jesus que era ladrão, que era corrupto. Zaqueu era ladrão, era corrupto, Zaqueu, né? Então, quando criticaram que Jesus estava na casa de Zaqueu, um publicano, o pior dos pecadores da época, porque cobrava imposto para ele, para o rei, para o império, para a coroa, quando Zaqueu ouviu aquilo, Zaqueu rapidinho disse: Senhor, olha, é o seguinte, eu vou devolver a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha aí, hein? Coisa boa, né? De quem foi tirado, ele ia devolver 4 vezes mais. E aos pobres, ele disse: eu devolvo a metade dos meus bens, do que sobrar, né? Quer dizer que ainda ficava alguma coisa para ele. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Porque transformação é isso, irmãos. É mudança de atitude, é mudança de comportamento, é alinhamento com Deus. Alinhar está ali, a Bíblia diz, está lá escrito que Deus coloca um prumo em nós. Um prumo é para ver se o tijolo de cima está alinhado com o de baixo. A irmã Rita já entende tanto de construção que ela chega na construção e diz: está torto. Pode botar a régua que está torto, porque já viu tanto, o olho fica ferido. Mas tem gente que nem percebe, a parede cai por cima dele e ele não vê, mano. A parede cai por cima dele e ele não vê. Teve uma pessoa que convidou um pedreiro para trabalhar, o pedreiro trabalhou o dia todinho, quando terminou a parede já estava quase caindo por cima do pedreiro, aí a pessoa veio dizer: olha o que ele fez. Eu digo: e tu deixou ele trabalhar o dia todinho? Que é para ele perder a diária dele e ainda ele vai ter que pagar o material. Mas é uma confusão, quase dava morte. Então não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Deus não trabalha desse jeito, né, irmão? Vamos lá.
O Senhor Jesus apresentou primeiramente aos seus discípulos que o maior entre os cristãos é aquele que mais serve aos outros. No reino de Deus, irmão, maior para Deus é quem mais serve. Aí um irmão foi lá, esqueceu e chamou o pastor de irmão. Para quê, rapaz? Levou uma bronca e disse que se acontecesse de novo, ele seria disciplinado. Misericórdia, irmão. Como é que eu posso pregar humildade assim? E eu já vi alguém assustado me chamar de irmão e dizer, me perdoe, me perdoe, me perdoe, você é pastor. Eu digo, não, eu sou irmão também, eu sou servo. Pode ficar tranquilo. Né? Então é assim, nós somos complicados, né? A atitude de servir comprova a grandeza do servo de Deus, amém, irmãos? O maior exemplo de humildade, de obediência, na prática, é servir. Servir. A atitude de servir comprova a grandeza do servo de Deus, pois ele não está buscando o seu próprio bem-estar, mas sim o bem-estar daqueles que lhe são próximos. O próprio Senhor Jesus afirmou que não veio em carne, né, sendo homem, para ser servidos, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28, meu irmão. Ele sendo o Senhor dos senhores, ele diz, como homem, eu vim para servir e não para ser servido. Certo? Tem uma cena aqui nessa igreja que eu jamais esquecerei. Eu estava sentado aqui quando a gente estava construindo, bem ali no cantinho ali, no canto desse terreno. Nós estávamos construindo. E muita terra, muitos irmãos aqui trabalhando, e tinha um carrinho de mão por aqui assim. E os irmãos fazendo um serviço já lá no final. Aí precisaram do carrinho de terra aqui. Aí pediram para pegar esse carrinho de terra. O pastor Oliveira estava sentado aqui comigo, nosso pastor presidente, eu nunca esqueço. Aí quando ele ouviu, ele se levantou. Se levantou primeiro do que eu. Quando ele se levantou, o irmão veio correndo e colocou a mão. Não, pastor, não, o senhor não. Sou eu que tenho que fazer. O pastor disse, não, esse é eu que vou levar, porque eu quero deixar a minha assinatura aqui. Nós nascemos, graças a Deus, num ambiente, irmão, de muita simplicidade. Quando a gente chegou na igreja, lá em São Paulo, a gente convivia com os irmãos ali e ficava impressionado, porque ninguém via quase diferença entre as vestes dos homens, das mulheres, tudo muito bem vestido, tudo muito bem composto, roupas bonitas e tudo. A gente ficou sem graça, porque a gente nem tinha roupa direito, né, irmã Rita? Era tudo muito, a gente sem emprego, sem nada, e a gente ficava assim deslocado. Mas logo em seguida já a surpresa chegou, com roupas, com calçado para nós. E nós fomos na casa de um irmão lá que conversava muito comigo. Quando eu cheguei lá eu fiquei sem graça, um homem muito rico, a casa muito luxuosa. E outros irmãos chegavam ali, aí a gente ficava assim, meu Deus, né? Aí na casa de outro irmão era um barraquinho numa favela, mas o outro rico estava lá também. Não tinha isso. Ninguém sabia quem era rico, quem era pobre. Ninguém contava vantagem diante da igreja. Aquilo marcou a minha vida. Eu me lembro que um grupo lá que tinha com instrumentos, todos os nomes era tudo muito modesto. O singelo coral, singelo é uma coisa muito simples, mas com instrumentos de primeira linha, os melhores, músicos, mas era o singelo coral. Era tudo muito simples. Os homens andavam em cima do púlpito, parece que estavam flutuando com tanta delicadeza. Ninguém via, não via ninguém em desordem na igreja de nada. Então aqui em 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Paulo estava falando à igreja, irmãos. Essas coisas estavam dentro da igreja.
mas haveis sido levados, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, meus irmãos, quem aceita Jesus, ele não pode mais viver a vida velha. Isso é a transformação que Deus faz. É daquilo que é mal, tanto social como moral e religioso. Tá? Então, quem recebe o Espírito Santo e a palavra de Deus, ele é lavado. Olha que coisa linda no versículo 11. Ele é lavado, tá? Ele é santificado e ele é justificado. Mas percebe que o justificado vem depois de lavado e depois de santificado. Lavado, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho falado. Santificados, separados. Aí sim, eu posso ter segurança que eu sou um justificado. Mas viver uma vida de qualquer jeito, há um risco nessa confiança de justificado. Ah, Cristo morreu por mim, como alguém disse para mim. Quem morreu por mim, pastor? Foi você ou foi Jesus? Eu digo que foi Jesus, mas você tome cuidado porque o jovem rico nunca mais voltou, viu? Falar com Jesus. A Bíblia diz que ele saiu triste, não voltou não, porque ele não gostou da palavra de Jesus. E o que eu estou te falando aqui é a palavra de Deus. Então, não vamos nos enganar, meus irmãos. Exortação, Efésios 4:2, como é digno da vocação com que fosse chamados, Efésios 4:1, Efésios 4:2, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa suportar com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Vamos reconhecer quem nós somos, irmãos, e vamos buscar em Deus. Qual é a nossa vocação? Fomos resgatados pelo sangue de Cristo e adotados como os filhos do próprio Deus. Nosso chamado ou vocação é para que sejamos fiéis àquele que nos chamou, a Jesus. Fiel a Deus, fiel também à palavra dele, senão não tem sentido. E dentro desse requisito de fidelidade, encontramos a necessidade de abraçarmos a humildade. Vamos abraçar a humildade, o esvaziamento de si, do eu, do ego, e vamos atender ao que Deus quer de nós, né? Tributando sempre a Deus toda honra, glória e louvor. Em relação às fraquezas, Paulo faz um lamento a respeito da luta da carne contra o espírito, no que diz respeito ao domínio das ações da pessoa. Nosso mestre mencionou que precisamos vigiar e orar. Então Jesus diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Percebem que as palavras estão colocadas em ordem? Quem não vigia, não vai orar, porque já caiu, já foi vencido. Então, primeira vigilância, ficar alerta, atento aos sentimentos, aos pensamentos, a tudo aquilo que pode, né, nos levar à queda, à ruína, e orar para ficar firme, tá? Pois nossa carne é fraca, quando se fala em buscar a Deus. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16, carta aos Gálatas 5:16, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Só vamos vencer a concupiscência. O que é concupiscência? Desejo exagerado e descontrolado da carne. A concupiscência, ela aparece quase sempre relacionada às questões sexuais, mas envolve tudo. Concupiscência dos olhos, Jesus falou, né? Dos ouvidos. Então vamos ter muito cuidado com o que para onde nós olhamos, o que nós ouvimos, né? Para que o inimigo não nos engane e não nos vença, tá? E para isso devemos estar em espírito. O meu espírito, o teu espírito, ligado com o Espírito de Deus. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus, não pode ser verdadeiramente humilde. Às vezes é só de aparência, tá? Então, em Efésios 5, 26 a 27, para a santificação, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, irmãos. Foi para que fosse gerada uma igreja santa, uma igreja limpa, lavada, né? E gloriosa, com a glória de Deus, sem mácula, né? Que são manchas, que escandalizam,
que envergonham, né? Sem ruga, né? Sem feiura, nem coisa semelhante, mas antes, irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que procura acertar os 100%, mesmo que não acerte. Aqui precisamos mencionar algo muito importante que encontramos na Bíblia em relação à soberba. Paulo, um dos maiores expoentes, né, dentre aqueles que realizaram a obra do Senhor com fidelidade, ou seja, foi um ícone, uma pessoa que realmente entrou para a história, tinha problemas com a soberba. Então ele lutava contra a soberba pelas revelações, pelo conhecimento, por tudo que ele tinha agora, tanto no judaísmo como agora no cristianismo. O conhecimento da palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo não garantiram que o apóstolo dos gentios não se ensoberbecesse com tudo o que Deus estava fazendo através do seu ministério. Então, com certeza, em algum momento, a soberba tocou na porta dele, do coração dele. Mas ele foi resistente. Ele venceu. O espinho na carne, ele orou 3 vezes e não é aquelas orações que diz eu não aceito. E orou 3 vezes o Senhor e o Senhor não respondeu, para que ele não se soberbecesse. Então, muitos homens de Deus carregam, né, alguns espinhos na carne, algumas marcas, para que eles saibam que eles são homens, são pecadores, que eles não são deuses. 2 Coríntios 12, 6 a 7. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou em mim ouve, e para que me não exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo estava dizendo que se ele quisesse se exaltar, ele tinha motivo para se exaltar. Ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria, inclusive humana, falava várias línguas, era um homem de um elevado nível social, político, econômico, tudo mais. Então ele poderia ter sido uma pessoa altamente exaltada, soberba, mas Jesus livrou ele disso. Para concluir, o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela, contra a revelação divina, né? Contra ela, sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos dos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Quem fizer a opção pela humildade, pelo esvaziamento de si, para deixar o Senhor operar, pode ter certeza, a vitória vem. As palmas engrandecem a Jesus. A vitória vem. Esse é o caminho, meus irmãos. Meus amados, desculpa aí que hoje eu fui mais além, 9 horas, vamos orar, vamos agradecer a Deus, mas eu tinha que terminar esse assunto. São 3 aulas, né? É muito profundo. Ore a Deus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra revelada aos nossos corações. Nos ajude, meu Senhor, nos ajude a te servir, Senhor. Sabemos das dificuldades que todos os teus servos enfrentam, porque somos humanos, terrenos. Senhor, nós invocamos o teu poder celestial, a unção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vem converter os nossos corações todos os dias, meu Deus, para que nós não deixemos que o pecado nos vença. Nos ajuda a resistir, meu Deus, o diabo, mas nós aprendemos que para resistir o inimigo, teu inimigo, precisamos estar sujeitos a ti, a tua vontade, a tua palavra. Abençoa o teu povo na face da terra, esta obra que o Senhor nos confiou, meu amado Deus. Senhor, abençoa esta obra, Pai, cada obreiro, obreira, cada servo, dá o entendimento e a compreensão correta, em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos a tua bênção, amém.